Pais queridos, boa noite. Muito feliz de estar aqui mais uma vez. Você que está nos visitando, você seja muito bem-vindo. Sou o pastor Wesley, um dos pastores dessa casa. Abra sua Bíblia comigo. Livro de Lucas, capítulo 17. O Senhor hoje deseja falar algo ao seu coração, amém? Lucas 17, versículo 11. Se o Senhor nos permitir, a gente vai estar lendo mais para frente um outro texto também, mas por enquanto vamos ficar nesse, Lucas 17, versículo 11. A Bíblia vai dizer o seguinte: a cura de 10 leprosos. De caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Ao vê-lo, Jesus disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus perguntou: não eram 10 os que foram contigo, que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? Ele disse: levanta-se e vá, a sua fé te salvou. Amém? Feche seus olhos neste momento. Vamos orar ao Pai. Espírito Santo de Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Muito obrigado, Deus, por termos acesso à Tua palavra, porque em muitos lugares, muitos irmãos não podem ter da Sua palavra para poder ler. Muitos irmãos não conseguem ter acesso à Tua palavra. Muitos irmãos estão morrendo por ter a Tua palavra. Então, Senhor, eu te agradeço, Pai, porque nós vivemos em um país livre, onde a gente pode sair por essas ruas com a nossa Bíblia segurando em nossas mãos. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Isso é sinal da sua bondade para conosco, Pai. Mas nesse momento, Jesus, eu te peço que o Senhor flua neste lugar, que o Senhor libere sobre mim, Pai, espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento de Cristo, que eu possa fluir nas tuas escrituras, ó Pai, liberando, ó Deus, decretos dos céus para a terra neste momento. Pai, que no nome de Jesus, fortalezas mentais, sofismas, possam ser aniquilados pelo poder da Tua palavra, pois a Tua palavra, ó Pai, nos liberta, e conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. Pai, eu clamo para que vidas essa noite sejam libertas por meio da Tua palavra, que a mente dos Teus filhos, o coração deles, estejam abertos para receber da Tua palavra, e que toda voz estranha, ó Pai, se cale em nome de Jesus. Que todo o império das trevas bata em retirada, e que o agir sobrenatural do Teu Santo Espírito comece a fluir neste momento. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa semana eu lendo esse texto, o Senhor começou a falar algumas coisas comigo. E pode ser que de repente você vai se identificar com esse texto, pelo menos em algum momento. É um texto que muitas vezes nós lemos, só que, repare bem, muitas vezes nós lemos os textos, a gente lê a Bíblia, só que a gente passa por cima do texto, sabe? A gente pega e fala: esse texto aqui eu já conheço, eu já conheço. Só que muitas vezes nós não reparamos na profundidade do texto. Muitas vezes nós não nos permitindo que a palavra fale conosco.
Sabe, irmãos, a gente pode conhecer toda a Bíblia, mas mesmo assim a gente não ser transformado por ela. Eu conheço um monte de gente que já leu a Bíblia, mas que não foi transformado por ela. Porque uma coisa é nós conhecemos a palavra no nível do intelecto, outra coisa é nós conhecemos a palavra no ambiente do Espírito, no âmbito do Espírito. E é impossível, querido, isso eu posso te afirmar, nós conhecermos, experimentarmos, bebermos dessa palavra no ambiente do Espírito e a nossa vida não transformar. Por isso que nós sempre dizemos, querido, um culto pode transformar a sua vida. Um culto pode mudar completamente a sua vida. De repente hoje, você ao sair de casa, você fez prova para com Deus. Você falou assim: Senhor, fala comigo essa noite. Senhor, se o Senhor tem algo comigo, Pai, fala comigo de uma maneira pessoal. Eu tenho certeza, Ele vai falar. A pergunta é: Deus quer falar, você quer ouvir? Porque ouvir aquilo que o Senhor tem para nos dizer, muitas vezes é diferente daquilo que nós gostaríamos de ouvir. Porque nós temos uma síndrome que faz a gente achar que sempre nós sabemos o que é o melhor para a nossa vida. Ei, deixa eu te decepcionar, você não sabe o que é o melhor para a sua vida. Eu não sei o que é o melhor para a nossa vida. O Senhor dos Exércitos sim. E esse texto, Mike, ele vai relatar a seguinte história. Havia alguns homens, leprosos, doentes. E Jesus, quando ele entra em uma aldeia, ele entra em uma cidade, ele está de passagem por um vilarejo. Aqueles homens, ao verem aquela situação, ao terem conhecimento que Jesus estava passando por ali, eles começam a clamar: Jesus, mestre, tenha compaixão de mim. Jesus, mestre, tenha compaixão de mim, tenha compaixão de nós. Jesus, quando ele vê aquela situação, Jesus, ele se compadece daqueles homens, vira para eles e diz: vocês estão curados, vocês estão curados. Vão e se apresentem aos sacerdotes no templo. Aqueles homens vão, obedece o que Jesus está falando. Eles estão indo para o templo para poder oferecer a oferta de sacrifício, para poder apresentar diante do sacerdote. Porque Levítico capítulo 14 vai dizer que quando um homem era curado da lepra, ele tinha que se apresentar diante do sacerdote, para o sacerdote olhar e ver se de fato aquele homem foi curado. E se comprovasse que aquele homem estava curado, ele ia passar por um ritual de purificação e de sacrifício. Então aquele homem está indo para o templo, os 10. Só que quando eles estão indo, um deles pega e fala assim: opa, calma aí, a lepra desapareceu, nós somos curados. E quando aquele homem, ele enxerga, ele vê o que Deus acabou de fazer, o texto vai dizer que ele volta dando glória a Deus, pulando de alegria, e ele se prostra diante de Jesus, agradecendo a Jesus. Jesus, quando vê aquela cena impactante daquele homem se prostrando, agradecendo a ele, a primeira pergunta que Jesus faz não é: mas não eram 10? Cadê os demais que foram curados? Jesus fala assim: ué, somente esse estrangeiro, somente esse samaritano que voltou para poder agradecer, cadê os outros 10? Jesus libera uma palavra, fala: tua fé te salvou, vai em paz. Só que antes de nós entrarmos propriamente no texto, nós precisamos entender algo. A lepra no Antigo Testamento e também no Novo era algo terrível. Por que terrível? Era uma doença praticamente incurável, só por um agir de Deus mesmo para aquela pessoa ser curada. Então o leproso ele era considerado alguém imundo, alguém impuro. E uma pessoa impura, ela não poderia ter contato com outras pessoas. Por exemplo, Saulinho, se eu fosse leproso, eu nunca poderia estar aqui batendo um papo com você, cara. Pô, Saulinho, beleza, cara? Pô, Deus te abençoe. Não poderia ter contato com outras pessoas. Então o leproso, assim como outros homens na Bíblia, como coxos, paralíticos, naquele contexto eram considerados homens impuros. E homens impuros não poderiam ter contato físico com outras pessoas.
porque a minha impureza iria passar para o Lucas se eu tivesse contato com ele. Então, o impuro ele sempre vivia à margem da sociedade. Por isso nós vamos ver na Bíblia vários momentos aonde vai aparecer cego, coxos, paralíticos, homens doentes e enfermos que viviam à margem da sociedade e faziam o quê? Pediam esmola. Se eles eram impuros, não poderia ter um contato direto com a sociedade, não poderia tocar em pessoas, como que eles iriam trabalhar? A lei proibia isso. Então era um homem rejeitado, mas não somente isso, Saulo. A lepra era algo tão sério, que lá em Levíticos capítulo 13 é considerada como se fosse uma peste enviada por Deus sobre a vida da pessoa. Como se fosse uma maldição de Deus sobre a vida da pessoa, para que a pessoa vivesse naquela realidade. E para piorar, tem uma característica na lepra, que faz ela se diferenciar das demais doenças. A lepra, quando pega na pessoa, ela gera uma insensibilidade. Por exemplo, se você está com o seu braço, aqui está com os sinais da lepra, ficou esbranquiçado, ficou aquilo tudo, aquele negócio. Aquela parte do corpo ficava insensível. Então, Lucas, se uma pessoa chegasse e tocasse na parte da lepra, você não ia sentir nada. E aquela pessoa vivia à margem da sociedade. Só que repare bem, olhe para a sua Bíblia. Olha o versículo 13. No versículo 12 vai dizer que Jesus, ao entrar na aldeia, saiu-lhe ao encontro 10 leprosos. Só que repare que o texto vai dizer que eles ficaram de longe e gritaram. Por que que eles ficaram de longe? Porque eles eram impuros. Não poderia ter um contato direto com Jesus. Só que repare bem, eu falei da insensibilidade que a lepra causa. Só que quando nós olhamos para toda a Bíblia, em especial o Novo Testamento, a Bíblia condena a questão da insensibilidade, só que ela vai tratar da insensibilidade com o coração. O texto vai dizer, de Apocalipse capítulo 2, que a gente não pode perder o primeiro amor. Efésios vai dizer que a gente não pode apagar a chama do Espírito Santo. Vários textos vai dizer, cuidado, cuidado. Não perca a sua sensibilidade à voz de Deus. Tessalonicenses capítulo 5 chega a dizer o seguinte: não desprezem as profecias. Não desprezem as profecias, ou seja, não menospreze aquilo que o Senhor já falou com você. Não se esqueça das coisas que o Senhor já falou com você. Sabe, irmãos, a nossa insensibilidade tem nos feito não sermos capazes de se aproximar de Jesus. Só que esse não é o plano do Senhor para a minha e para a sua vida. De repente você está aqui, você se encontra nessa realidade de insensibilidade. Você fala, pastor, eu sou insensível à presença de Deus. Já faz muito tempo que eu não sinto a presença de Deus. Já faz muito tempo que eu não ouço a voz de Deus. Ei, deixa eu te falar, esse não é o plano do Senhor para a sua vida. Deus deseja falar com os teus filhos. Romanos capítulo 8, Paulo dissertando vai dizer, o que vai nos separar do amor de Deus, Guilherme? O que vai? Ele vai falar, a angústia, a tribulação, nem principados, nem potestades, nem coisas do presente, nem coisas do porvir, nem a altura, nem a profundidade, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia, graças a Deus. Irmãos, se essa é a sua realidade hoje, se essa é a sua realidade hoje, de repente você está frio, você está cansado, ei, uma chama essa noite pode acender no seu coração. Uma chama pode acender no seu coração. Porque sabe, irmãos, sem essa chama dentro de nós, sem essa sensibilidade, sem essa paixão, sem esse fogo dentro de nós, irmãos, não tem como a gente abandonar uma vida de pecado. Você sabe por que muitas vezes a gente se frustra contra o pecado? Porque a gente tenta vencer o pecado pelas forças dos nossos braços. Só que deixa eu te falar uma coisa.
eu e você sozinho, a gente nunca vai conseguir vencer o pecado. A gente não vai conseguir, irmãos. A gente só consegue vencer o pecado através de um agir do Espírito Santo de Deus. Quando a graça do Senhor vem sobre nós, irmão, ela não somente nos salva, mas ela nos capacita a viver uma vida em santidade. Só que para que a gente possa entrar nessa dimensão de conseguir viver uma vida, vencer uma vida de pecado, é necessário que a gente se rasgue diante da presença de Jesus. Sabe, irmãos, chegou o tempo da gente se converter de verdade. Sabe, se converter mesmo de verdade. Certa vez eu estava conversando com um rapaz, ele, enfim, estava confessando algumas coisas, fazendo um aconselhamento. E virava e mexia, esse rapaz me procurava. Já conhecia a história dele. Teve uma vez, Lucas, que eu peguei e falei assim, cara, será que o que você não precisa não é se converter? Será que realmente você entregou sua vida para Jesus? Falei com ele, rapaz, de repente o que você esteja precisando não é de uma boa palavra, não é de uma conferência, não é de nada disso. Sabe o que você esteja precisando? Entregar a sua vida a Jesus. Será que essa não é a nossa realidade? Mas pastor, eu já sou crente. Ele também era. Às vezes parece que os crentes estão precisando se converter de novo, Maica. Porque muitas vezes o ímpio está mais obedecendo a Deus do que os cristãos. Nós não podemos viver a nossa vida baseada nessa insensibilidade, nessa frieza. Precisamos viver a nossa vida dominado pela presença do Senhor. Um fogo precisa acender no nosso coração, uma paixão precisa queimar no nosso coração. Irmão, toda pessoa apaixonada pela presença de Deus, toda pessoa que queima por Jesus, toda pessoa que ama a Deus acima de todas as coisas, não existe insensibilidade para essa pessoa. Todas as vezes que nós entramos em um nível de sensibilidade, onde a gente não consegue mais ouvir a voz de Deus, onde a gente não consegue mais sentir a voz de Deus, sentir a presença de Deus falando conosco ao nosso lado, existe algo de errado dentro de nós. E muitas vezes, sabe o que é? A falta de amor. A falta de amor pela presença de Deus gera em nós uma falta de sensibilidade. Será que esse é você essa noite? Será que você está insensível à voz de Deus? Será que você não é mais apaixonado por Jesus como um dia você já foi? Pastor, eu tenho 20 anos de igreja, glória a Deus. Será que você continua queimando como você queimou lá no início? Será que você continua amando como um dia você amou? Sabe, não adianta a gente ter 20, 50, 100 anos de igreja, sendo que a gente vive na história do eu perdi meu primeiro amor. Irmãos, o plano de Deus não é que a gente recupere o primeiro amor, é que a gente nunca abandone ele. É que a gente permaneça apaixonado pela presença de Jesus. Existe uma frase, irmão, que diz o seguinte: o amor que você tanto procura está no sacrifício que você tanto rejeita. O amor que você tanto procura está no sacrifício que você tanto rejeita. Certa vez eu estava conversando com um amigo, aconselhando ele estava passando por um momento profundo de depressão, tinha tentado suicídio, estava vivendo assim uma desgraça na vida dele, e já foi um homem que já esteve na presença de Deus, experimentou da presença de Deus, e infelizmente um dia abandonou o barco. Só que todas as vezes que nós pulamos fora do barco, querido, o diabo já tem um barco pronto, preparado para nós. E infelizmente foi a decisão dele. Eu falei: irmão, eu te amo independente da sua decisão, cara, a gente está junto, você é meu amigo. Antes de ser discípulo, você é meu amigo, a nossa amizade, o nosso amor vai permanecer. E ele nessa realidade, eu fui na casa dele conversando com ele. No final, quando eu estava indo embora, eu toquei no ombro dele, Léo. Eu falei: cara, daquilo que você precisa eu tenho para te dar. Atos capítulo 3, eu não tenho prata e nem ouro, mas aquilo que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, anda. O problema é que muitas vezes nós temos prata e ouro, mas a gente não tem o nome que está acima de todo nome. A igreja dos nossos dias, ela tem muita prata, ela tem muito ouro, ela só não tem mais o levanta e anda. Sabe por quê? Se tornou uma igreja insensível.
uma igreja que perdeu o amor, uma igreja que acabou se esfriando na metade do caminho. Repare a igreja de Apocalipse capítulo 2, a igreja de Éfeso. Irmão, a igreja era linda, tinha toda uma estrutura. Fico imaginando uma parede preta naquela época, irmão. Era um negócio lindo, uma iluminação de LED, um negócio lindo. E Jesus elogia. E Jesus, cara, vocês estão de parabéns, só que eu tenho porém contra ti, que você abandonou o seu primeiro amor. Arrependa-se. Sabe, muitas vezes nós permitimos que essa frieza entre no nosso coração. E quando essa frieza entra no nosso coração, irmãos, a nossa tendência é acontecer como aconteceu com esses homens. Versículo 13. E ficaram de longe. Porque pessoas insensíveis sempre ficam de longe de Jesus. Vê se não é isso, olha para a sua Bíblia. Não feche mais sua Bíblia hoje, querido. Pelo amor de Deus. Ao entrar Jesus numa aldeia, saíram ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Repare que eles gritaram de longe, porque pessoas impuras não poderiam chegar perto de outras pessoas normais. Então por que aqueles homens gritaram de longe? Porque eles eram impuros. E ser um impuro, guarde bem essa palavra agora, ser um impuro significa ser alguém improvável. Porque uma pessoa impura era uma pessoa rejeitada pela sociedade, era uma pessoa rejeitada pelos religiosos, era o tipo de pessoa que vivia rejeitada por todos, tanto que todas as pessoas que eram impuras viviam mendigando, sejam cegos, sejam, enfim, o outro texto que a gente provavelmente vai ler, trata-se de uma realidade de um homem cego, que também era impuro por conta da sua enfermidade. Só que repare bem, o homem estava de longe, só que o homem gritava. Irmãos, o homem estava de longe, mas ele gritava, porque a distância que ele estava de Jesus não impedia ele de clamar pela presença do rei. Mesmo estando de longe, ele falou: não, eu não vou permanecer distante, eu vou clamar e ele vai me ouvir. Sabe, irmãos, quando nós entramos nessa realidade de frieza espiritual, a gente tende a achar no nosso coração que o Senhor não está nos ouvindo. Isso é uma mentira do inimigo, irmão. Isso é uma mentira do inimigo. O Senhor dos exércitos continua te ouvindo. Mas pastor, a minha vida, o Senhor dos exércitos continua te... Mas minha vida, o Senhor dos exércitos continua te ouvindo. Só que não tem como ele ouvir a quem não o chama. Não tem como Deus ouvir a voz de um homem, de uma mulher que não clama por ele. Eles gritavam, irmãos. Não era ficar... Irmão, entra no seu quarto e grita, clama. Jeremias 33:3, invoca-me, clama a mim e eu te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não conhece. Sabe o que é clamar no dicionário? Gritar. Sabe por que Jesus respondeu eles? Porque o profeta já tinha falado: se alguém gritar, eu vou responder. Se você clamar, irmão, Deus vai te responder. Só que precisa haver esse desejo no nosso coração, de decidirmos entrar no nosso quarto e clamar pelo Senhor. É um livramento que você está precisando, irmão, clama por socorro. É uma cura, irmão, procura. É de transformação que você está precisando, libertação, clama a Deus, irmão. É Ele. Sabe, a gente pode te ajudar, te aconselhar, ler a Bíblia com você, orar pela sua vida, mas é você e o Senhor. Sabe, muitas vezes nós terceirizamos responsabilidade que nós mesmos deveríamos já ter tomadas, Só que aqueles homens falaram o seguinte, Saulo: a gente é leproso,
a gente é insensível. A gente vive à margem a gente vive à margem da sociedade, somos rejeitados por todos. A nossa nação inteira nos rejeita, somos impuros. Não podemos nem entrar dentro do templo. A gente não serve para nada. Só que Jesus passou, irmão. Jesus passou. Jesus passou, irmão. Jesus passou. No ápice da desgraça, Jesus passou. No momento que aqueles homens falaram, não tem mais como, Jesus passou. Jesus passou. Irmão, muitas vezes é no momento que a gente perde a esperança que Jesus está passando. Só que repare bem, não adianta Jesus passar e nós fecharmos os olhos, porque Jesus está passando essa noite, mas nós queremos ver. E fala, opa, calma aí. Jesus, oh Jesus, tem compaixão de nós. E começaram a clamar, irmão. De repente essa seja a oração mais sincera que você precisa fazer essa noite. Jesus, tenha compaixão da minha vida, tenha misericórdia de mim. Sabe, irmãos, Jesus não quer nada seu. Ele não quer nada que você pode oferecer. Ele não quer seu talento. Ele não quer a sua faculdade. Ele não quer a sua inteligência. Irmão, Jesus, ele quer o seu coração. Quando Jesus tem o seu coração, ele vai trabalhar em todas as demais áreas, mas primeiro o seu coração. Porque não adianta a gente fazer coisas para Jesus se o nosso coração não está em Jesus. Não adianta a gente fazer coisas para Deus sem Deus. Porque fazer coisas para Deus sem Deus é fazer coisas para Ele, sendo que o nosso coração não está nele. Só que todas as vezes que o nosso coração está nele, nós queremos fazer coisas para Ele. É impossível a nossa vida não estar diante do altar e a gente falar, Senhor, eu quero servir. É impossível a gente não querer isso, irmão. Eu quero fazer algo pela Tua obra, eu quero ganhar vidas, eu quero sonhar com algo. Quando o nosso coração está nele, a essência dele começa a invadir o nosso coração, a nossa vida. Isaías capítulo 6, Isaías tem uma visão do trono de Deus. Deus vai dizer que serafins voavam clamando, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. Quando Isaías vê aquela cena, vê Deus, irmão, Isaías viu a glória de Deus, viu os anjos. Irmão, a reação de Isaías, Senhor, ai de mim, estou perdido. Pois sou lá, homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor. Diante dessa situação, você pode falar assim, eu sou assim. Eu sou um homem impuro. Eu habito no meio de um povo de impuros lábios, de impuros corações, de impuros olhos. Você sabe a realidade que você está inserido. Mas deixa eu te falar. Se você conseguir reconhecer que você precisa de ajuda, que você precisa da santidade dele, que você reconhece de fato o seu pecado e você precisa de perdão, irmão, pode ficar tranquilo, o anjo vai voar como Atenaz com brasa viva do altar e vai tocar no seu coração. Ele vai tocar, mas é necessário que eu e você, a gente faça assim, Senhor, ai de mim. Você sabe o que é falar ai de mim? É falar, Senhor, eu reconheço que sozinho eu não sou nada. Eu reconheço que de mim mesmo, aqui ó. Irmãos, nós somos fracos, nós somos falhos. Só que esses homens, nessa mesma realidade de desespero, de dor, de insensibilidade, eles clamaram. Eles clamaram, Maico. Eles gritaram. Só que, irmão, não adianta a gente gritar se a gente não está gritando para a pessoa certa. Tem muita gente que quando está passando em um momento como esses homens estavam passando, grita em todos os lugares. Você não está entendendo? Eu vou te explicar. O grito é uma maneira de fuga. A gente foge para o pecado, para a bebida, para as drogas, para a imoralidade sexual.
foge para tudo aquilo que nos afasta da presença de Deus. A pergunta que é: você vai fugir da presença de Deus ou para a presença de Deus? Para onde que iremos fugir? A quem nós estamos clamando por socorro? Irmão, deixa eu te falar, a mudança do Brasil não vem do Bolsonaro, esquece isso, irmão. A mudança do Brasil não é da esquerda nem da direita, é do alto. É Deus, irmão, que pode transformar essa nação. É Deus, irmão. Sabe, às vezes nós colocamos a expectativa em homens que nós deveríamos ter colocado no Senhor. E todas as vezes que nós colocamos a expectativa em homens que nós deveríamos ter colocado em Deus, sabe o que acontece comigo e com você? A gente se frustra. Aí você vai ver uma geração entrando debaixo de uma vida depressiva. Por quê? Foram feridas, foram frustradas, decepcionadas, porque esperaram de pessoas aquilo que deveriam ter esperado de Deus. Irmão, seu pai e sua mãe pode ter rejeitado na terra, mas o seu pai do céu jamais vai te rejeitar. Ele não te rejeita. Efésios capítulo 1, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Irmão, antes da fundação do mundo, irmãos, você é escolhido por Senhor. O que eu e você nós precisamos fazer hoje, agora, urgente, é dar uma resposta e se render a esse amor. É se render, irmão. Esse amor furioso, esse ousado amor de Deus. Sabe, Lucas capítulo 15, um pouquinho antes, vai contar 3 parábolas: da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. Você já ouviu falar nessas 3 parábolas, eu tenho certeza. A primeira, um pastor, ele tinha 100 ovelhas, só que ele vai lá e perde uma. O que ele faz? Deixa as 99 e vai atrás da uma perdida. A segunda parábola, uma mulher, ela tinha 10 dracmas, estava dentro de casa. Ela vai lá e perde uma dracma. O que ela faz? Vai procurar a dracma. Na terceira parábola, um pai tinha 2 filhos. Um filho: pai, me dá a minha herança. Pega o dinheiro, o din-din, e vai para o mundão. Adivinha o que o pai fez? Ficou em casa. Porque na parábola da ovelha perdida, quem que perdeu? Foi o pastor. Na parábola da mulher que perdeu a dracma, adivinha quem perdeu? A dracma. Mas na parábola do filho pródigo, quem que foi embora? Foi o pai que perdeu o filho ou foi o filho que abandonou o pai? Aí às vezes nós estamos vivendo uma vida toda desgraçada, toda arrebentada como o filho pródigo. A gente está falando: Senhor, vem até mim. Não, é eu e você que temos que ir até Ele, porque Ele não nos abandonou, foi eu e você que abandonamos Ele. Só que essas 3 parábolas falam de níveis de perca. Como assim, pastor? Você vai entender. É por isso que eu falei no início, nós lemos a Bíblia, mas a gente não repara nos detalhes. A primeira parábola, 100 ovelhas. Quantas que foram perdidas? Uma. Qual a porcentagem? 1%. 100 ovelhas, perdeu uma, 1% de perca. A segunda parábola, quantas dracmas? 10. Quantas foram perdidas? Qual a porcentagem? 10%. A terceira parábola, tinha quantos filhos? 2. Quantos foram embora? 1. Quantos por cento? 50%. Existem níveis de perca na nossa vida. Só que muitas vezes essa porcentagem está aumentando e a gente não está percebendo. De repente você já teve 1% de perca na sua vida. De repente você já teve 10% de perca, 50%, 90%. Você sabe o que você já perdeu. E outra coisa, você sabe as percas que você teve por conta do seu pecado. Porque o pecado sempre traz percas, irmão. O pecado, ele vem muito bonito, mas ele rouba o de mais precioso que você tem, o seu coração. Tempos atrás, um discípulo estava desanimado. Fala: cara, eu estou desanimado. Eu falei: irmão, você sabe qual é o meu maior medo? Falei isso olhando dentro dos olhos dele. Eu falei: cara, o meu maior medo não é você cheirar cocaína, fumar maconha, usar crack, beber cachaça, sei lá o que você vai fazer nesse mundão. O meu maior medo não é esse. Sabe qual é o meu maior medo? O meu maior medo é Satanás roubar esse coração que você tem. Um homem sem coração é capaz de fazer tudo, irmão. Um homem sem um coração é capaz de fazer qualquer coisa. Aí você vai ver homens, grandes homens,
Homens de Deus até, irmão. Vou citar nome porque é público isso. Caio Fábio. Caio Fábio foi um pastor presbiteriano, irmão. Esse homem lotava estádios no passado, há 20, 30 anos no passado. Sabe quem que é esse homem hoje? Líder do movimento desigrejado, um cara que abandonou a fé. Se diz cristão, mas de fato a teologia, as palavras dele, a vida dele não demonstra que ele é cristão. Vamos esperar chegar nesse nível para a gente entender que nós estamos tendo níveis de perca na nossa vida para depois a gente se posicionar. De repente você já perdeu a sua família, o seu casamento, seus filhos, seus pais. Vamos esperar perder mais alguma coisa para a gente entender que nós precisamos voltar para a casa do Pai correndo? Vai ser fácil, pastor? Não, não vai ser não. Não vai ser não. Porque todas as vezes que nós decidimos nos prostrar diante dos pés de Jesus, irmão, pessoas vão se levantar. Aprenda isso. Certa vez Jesus estava na casa de Simão, com os discípulos, com alguns homens, e do nada vem uma mulher, vem Maria. Maria pega um vidro de perfume caríssimo naquela época, e ela quebra aquele vidro aos pés de Jesus, e começa a enxugar os pés de Jesus com as suas lágrimas e com os seus cabelos. Um nível de adoração, um nível de entrega que de repente não haja outro igual na Bíblia. Algo extraordinário, querido. Só que aí sabe o que é que acontece? O enviado de Satanás, não sei para que fazer isso. Não era melhor ter vendido o perfume e ter dado dinheiro aos pobres? Sempre vai aparecer pessoas para nos impedir. Mas sabe quem foi que disse isso? Não foi Pedro, não foi João. Sabe quem foi? Judas Iscariotes, o traidor do cordeiro. Pessoas que vão te impedir você de se achegar a Jesus, pode ter certeza, são homens que já estão traindo Jesus. Não vai ser fácil. O maior problema de Jesus, irmão, não foi com endemoniados. Endemoniados a gente expulsa. O problema são os religiosos. Repare, me fala aí na Bíblia em algum momento que Jesus teve um problema com endemoniado. Toda vez que manifestava o demônio, Jesus expulsava. Esse não era o problema. O problema foi com os religiosos. Aqueles que achavam que conheciam a Deus, mas na verdade nunca tinham experimentado, nunca o conheceram. Foram eles que entregaram Jesus para ser crucificados. Aqueles homens clamaram, irmão. Clamaram. Eles viram uma oportunidade. Um improvável viu uma oportunidade. Porque para quem quer transformação na vida, irmão, basta uma única oportunidade. Para quem entende que precisa, irmão, não tem como. Não tem como. Você agarra essa oportunidade de todo o seu coração, só assim, não, daqui eu não saio. Daqui eu não saio, de Jesus eu não largo. Irmão, não tem como, irmão. Não tem como. Por que nós resistimos tanto a esse amor? Por que nós resistimos a esse amor que tanto deseja nos transformar? É um amor furioso, irmão. É um amor que é mais furioso que todo o mar, todo o oceano. Ele é mais furioso que todos esses tornados que teve aí recentemente. É o furioso amor de Deus. Não adianta a gente tentar deixar para amanhã a decisão que precisamos tomar hoje. A oportunidade não é amanhã, a oportunidade é agora. Precisamos entender o momento. E aqueles homens, por entenderem o momento, eles clamaram. E quando eles clamaram, Jesus viu. Calma um pouquinho. Eles clamaram, irmão. Versículo 13. De longe, ficaram de longe e gritaram. Versículo 14, olha na sua Bíblia. Ao vê-los, Jesus disse. Não foi ao ouvi-los. Calma um pouquinho. Calma um pouquinho.
você está gritando para Jesus. Porque você não pode ter um contato direto com Ele, você não pode tocar nele. Então o que você vai fazer? Vai ficar de longe e gritar: Senhor, tenha compaixão de mim. Só que Jesus não ouviu, o texto não fala que Jesus ouviu, o texto vai dizer que Jesus viu. Sabe o que isso me ensina? Muitas vezes nós estamos mais perto de Jesus do que nós possamos imaginar. Você sabe por quê? Você só é capaz de ver aquilo que está no seu campo de visão. Eu não sei o que está atrás do banner, se tem alguém lá, o que está do outro lado da rua. Porque para eu conseguir enxergar, Léo, precisa estar perto de mim. Se o Léo estivesse na passarela, eu ia conseguir enxergar ele? Só que Jesus viu. Mateus capítulo 6. Entra no seu quarto, fecha a porta, começa a orar, começa a clamar, e o Pai que te vê no secreto vai te recompensar. O Pai, Ele não te ouve no secreto, Ele te vê. Você sabe por que Ele te vê? Porque Ele está lá. Ele não te ouve, Ele te vê porque Ele está coladinho de você. Sabe, irmãos, às vezes nós estamos como esses homens, achando que Jesus está lá nos cafundó do Judas, aonde Judas perdeu a bota, irmão. Mas de repente Jesus está pertinho e é a gente que não está percebendo. Porque a gente está tão insensível, Guilherme, por conta da lepra, que nós não conseguimos reconhecer que aquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores está perto de nós, e o melhor, Ele está nos vendo. Jesus tem te visto nesses dias. Jesus tem te visto nesses dias. Só que não basta apenas você vê-lo, ou apenas Ele te ver. Não basta, Léo. Imagina só, Léo é Jesus. Eu estou clamando como esses homens, eu sou um leproso. Eu estou clamando, irmão. E Jesus está aqui. Aí eu vi Jesus, Jesus me viu. Não adianta Jesus me ver, eu ver Jesus, se eu não tiver relacionamento e intimidade com Ele. Jesus tem nos visto nesses dias, será que nós estamos entrando nesse nível de intimidade com Ele? Nesse nível de relacionamento? Certa vez Jesus disse, falando do dia do julgamento, a falar: muitos naquele dia chegarão a mim e vão dizer: Senhor, Senhor, em Teu nome nós curamos enfermos, em Teu nome nós expulsamos demônios, em Seu nome nós fizemos grandes feitos. E aí? Jesus vai falar: apartai-vos de mim, malditos, eu não vos conheço. Porque conhecer é intimidade e relacionamento. Não adianta a gente ver se a gente não se relaciona. Não adianta, Léo, a gente ficar vendo e a gente não se relacionar. O problema da nossa geração é isso daí, está vendo muita coisa, mas está se relacionando pouco. Não adianta, irmãos. Não adianta termos experiências, a gente agarrar nesse teto, voar dentro dessa igreja aqui, irmão, se a gente não tiver relacionamento e intimidade com o Senhor. O nosso coração precisa queimar de amor por Ele. Essa insensibilidade precisa se apartar da nossa vida. E como que vai se apartar da nossa vida? Entrando em um lugar de intimidade, de clamor pela presença de Jesus. Olha o versículo 15. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, e agradecendo-lhe. E este era samaritano. Eu te pergunto,
Quantos desses homens foram curados? 10. 10 homens. Só que repare bem, desses 10, apenas um voltou para se prostrar aos pés de Jesus e agradecer a Jesus. Repara a ingratidão. Só que, se a gente olhar direitinho, olha o versículo 14. Ao vê-lo, Jesus disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. Porque lembra, Levítico 14 ordenava isso. Jesus, ao fazer isso, estava cumprindo a lei. Então nós temos um problema. Qual o problema? Porque quando nós lemos esse texto, e o texto nos induz a crer que esses homens não eram gratos para com Jesus. Só que, quem que mandou, Mike, eles irem se comparecer diante dos sacerdotes? Jesus. E no meio do caminho, o que acontece? Eles percebem que foram curados. Só um que volta, irmão. E Jesus faz uma exortação aos outros 9, não é? Cadê os outros? Por que eles não voltaram para agradecer? Somente um voltou para poder se prostrar diante de Jesus. Só que Jesus havia ordenado que ele se comparecesse diante dos religiosos, diante dos homens da época. Então eu aprendo o seguinte: o problema não é comparecer diante dos homens. O problema é quando colocamos isso na frente de se prostrar aos pés de Jesus. O problema não era se comparecer diante daqueles homens, os religiosos, porque a lei ordenava isso. O problema é quando nós nos atentamos mais aos homens do que aquilo que Jesus está fazendo na nossa vida. Será que nós estamos vivendo a nossa vida por padrões humanos, ou por aquilo que Jesus está fazendo na nossa vida, na nossa história? O errado não era se comparecer diante dos sacerdotes. O problema era se comparecer diante dos pastores da época, mas não se comparecer diante de Jesus. O problema era querer agradar os homens, porque aqueles homens ficavam felizes ao ver as pessoas cumprindo a lei, porque eles colocavam esse jugo em cima das pessoas, a ponto de Jesus pegar e falar: vocês colocam um jugo diante das pessoas que nem mesmo vocês conseguem carregar. O problema é quando nós invertemos os papéis. O problema é quando nós estamos indo a homens e não ao Senhor. O problema é quando nós vivemos a nossa vida pelas pessoas e não por aquilo que Jesus está fazendo na nossa vida. Eu vou deixar mais claro. O problema é quando eu e você, a gente vive a nossa vida por um relacionamento que está afastando a gente de Jesus, e a gente não consegue reconhecer, e a gente permanece ao lado de pessoas que estão nos afastando de Jesus e não vá para os pés de Jesus. O problema é quando a gente não consegue se afastar do amigo que nos induz apenas ao erro, e ao invés de ir para a presença de Jesus. Esse é o problema. Jesus fala: se compareça aos sacerdotes. Aqueles homens vão, só que repare bem, o texto vai dizer que, indo eles, olha para o texto, esse detalhe aqui é incrível, irmão. Eu estou caminhando para o fim. Versículo 15. Aliás, 14, parte B. Jesus vai dizer: vão e apresentem-se aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando graças a Deus em alta voz. Jesus falou: vão e se apresentem diante do sacerdote. O que aqueles homens fizeram? Vamos. E indo eles, foram curados. Aí um dos 10, sabe o que fez? Decidiu olhar para o corpo. Quando ele olhou para o corpo, cadê, Lucas? A insensibilidade. Cadê a doença, Sara? A gente foi curado.
Quando eles menos perceberam, Léo, Jesus já tinha transformado a vida deles. Quando aqueles homens menos perceberam, Jesus já tinha operado o milagre. Só que tinha 10. Um pegou e falou: ó, a gente foi curado, cara. A gente foi curado. Por que os outros 9 não foram? Porque apenas um entendeu de fato o que Jesus estava fazendo. Quando nós temos a revelação do que Deus quer e deseja fazer na nossa vida, irmão, não tem como a gente não voltar para os pés dele. Quando você entender o que Deus quer para a sua vida, irmão, quando você entender o que Jesus está fazendo na sua vida, o que Ele já fez na sua vida, pode ter certeza, tudo muda. Não tem mais a opção de não se prostrar aos pés de Jesus. Se prostrar aos pés de Jesus é uma consequência daqueles que entenderam o que Jesus fez na vida deles. Quando você entender que o Senhor está cuidando de você, que Deus está transformando a sua história, entrando na sua casa, na sua família, irmão, não tem como você não ir para outro lugar que não seja lugar de oração, lugar secreto. Então uma vida de oração não é algo que a gente vai atrás, é algo que vem atrás de nós, nós damos uma resposta. Porque antes da gente fazer algo, Ele já fez, nos salvou pela sua graça e misericórdia. O que a gente faz agora? Eu dou uma resposta em fé e em amor e falamos: Senhor, eu vou me viver a minha vida inteira aos teus pés. Pessoas que não conseguem viver uma vida de intimidade, querido, uma vida de oração com Deus, pode ser, ter certeza, foram pessoas que não conseguiram compreender, entender de fato o que Jesus fez na vida delas. Quando você conseguir entender, irmão, que você é ruim para desgramar, que eu sou ruim para desgramar, e que Jesus mesmo assim insiste em nos amar, irmão, irmão, sabe, amar pessoas, gente boas, caras legais, mulheres, 10, é bom, é fácil. Agora você já tentou amar gente ruim? Na verdade, gente ruim a gente não gosta nem de ter perto, né? Assim, não, tá doido, tá repreendido, rapaz. Não chama fulano de tal, não. É isso que Jesus fez comigo, com você. Ele decidiu amar gente ruim. Gente que não presta, gente pecador, gente falha, a gente é falha, irmão. Só você sabe o tanto de besteira que você já fez na sua vida, né? Fala a verdade, faz uma retrospectiva, faz um TBT na sua memória de todas as doideiras que você já fez na sua vida. Hoje aqui eu contei que uma história aqui de manhã aqui, teve algumas pessoas que ficaram com o olho arregalado, irmão. Nem sempre eu fui cristão, não. Teve uma vez que eu estava na igreja, o pastor com a mão na minha cabeça, orando por mim, irmão. Eu estava com uma faca na cintura. Nem sempre eu fui gente boa. Mas Deus decidiu amar gente ruim igual eu. Aí você vai entender porque Paulo vai falar: eu era o pior dos pecadores. Eu era o pior, mas mesmo assim Jesus decidiu me salvar. Decidiu te salvar, irmão. Sabe por quê? O amor dele não é baseado naquilo que você faz, é baseado naquilo que ele fez, a morte na cruz. Que amor é esse? Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Irmão, se renda a esse amor. Se renda a esse amor. Pastor, eu já sou crente. Se renda mais ainda, irmão. Se renda mais ainda, busque mais ainda, seja doido por Jesus. O amor de Deus lança fora todo medo. Vamos finalizar isso? Eu ia ler outro texto, por isso que vamos ver para outro dia. Aqueles homens, quando eles foram curados. Nós só voltamos para Jesus quando entendemos o que Ele está fazendo nas nossas vidas. E eu finalizo aqui agora. Olha o versículo 18. Aliás, vamos
Olha o versículo 16. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Quem que era o samaritano? Era uma raça mestiça. Era uma mistura entre judeu e gentio. Porque quando o povo de Deus, Israel, estava debaixo do cativeiro babilônico, o que aconteceu? Os judeus começaram a gerar filhos com pessoas que eram de outros povos. E nasceu esse povo que era samaritano. Então existia uma guerra, uma luta, uma briga. Era tipo Vasco e Flamengo, irmão. Tenta imaginar, era mais ou menos isso. Tanto que em João capítulo 4, quando Jesus vai no poço da mulher samaritana, Jesus vai falar com aquela mulher, que a mulher fala assim: ué, como é que você vem falar comigo? Você não sabe que eu sou samaritano e você é judeu e a gente não tem relacionamento, intimidade? Por quê? O samaritano era alguém diferente, então ele era rejeitado. Só que o texto não diz que os 10 eram samaritanos. O texto vai dizer: e este era samaritano. Este quem? O que veio e se prostrou aos pés de Jesus. Aí continua o texto, aí o versículo 18. Jesus dizendo: onde estão os 9? Versículo 18 agora. Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro. Cadê os 9? Cadê os 9? Cadê os 9 judeus? Os meus compatriotas, os meus irmãos. Cadê os 9? Somente esse estrangeiro, esse samaritano, esse que é rejeitado? Os 10 já eram rejeitados por serem impuros, mas esse era o piorzinho, irmão. Esse é o piorzinho. Sabe aquela história do patinho feio? Sabe, o mais rejeitado da família? Era esse. O pior, Guilherme. O pior dos 10. Os 10 não era gente boa não, mas esse aqui. Sabe aquela história? As mães, por ter esse sentimento materno, as mães olham para o filho e falam assim: ah, esses meninos aí estão influenciando meu filhinho. Na época minha mãe falava isso, que eu falava: coitado, eu sou o chefe da gangue, ela nem sabe. O pior, irmão, o pior, o estrangeiro, o improvável foi o que voltou para Jesus. Cadê os improváveis? Cadê? Eu sou improvável, irmão. Eu sou improvável, você é um improvável. Nós somos improváveis. A questão é o seguinte: vamos voltar ou vamos deixar a vida me levar, a vida leva eu? Se você é um improvável, você olha para você e fala assim: pastor, eu sou o pior que tem aqui dentro dessa igreja. Você não faz ideia o tanto de coisas que eu já fiz. Deus até duvida das coisas que eu já fiz, pastor. Parabéns. Parabéns. É de pessoas assim que Jesus está à procura. Se você é essa pessoa, você reconhece que você é falho, que você é fraco, que você precisa de ajuda e que você é o pior dos pecadores, parabéns. De repente você vai ser o próximo apóstolo Paulo. Porque era esse o sentimento que estava no coração dele. Eu sou o pior dos pecadores. Consequência, o maior apóstolo de toda a história, o maior missionário do mundo. O homem que escreveu mais da metade do Novo Testamento. O homem que deu toda a base da teologia cristã, sabe quem? Um homem como eu e você, um improvável. Pastor, eu sou muito novo. Parabéns, Davi também. Pastor, eu não tenho uma boa oratória. Parabéns, Moisés era gago. Qual vai ser a sua próxima desculpa? Pastor, eu não sei de teologia. Parabéns. Jesus não chamou nenhum teólogo, ele chamou pescador, filho. E aí, qual vai ser a sua próxima desculpa? Pastor, eu sou muito pecador. Parabéns, eu também sou. Não tem desculpa. Se renda. Eu tenho certeza que você não tem dimensão daquilo que o Senhor pode fazer na sua vida amanhã. Amém? Apaga as lâmpadas, por favor. Fecha seus olhos.